Se eu te perguntasse hoje por que seu consultório ainda não cresceu do jeito que você esperava, o que você vai me responder? Que é por falta de tempo? Que é porque o mercado está difícil ou porque a concorrência está maior? E se eu te falar que o problema real não é nada disso? A maior dificuldade dos dentistas de hoje é parar de dar desculpa pelo motivo que estão vivendo e realmente olhar para onde podem melhorar. Na maioria das vezes, o problema ele não acontece fora do consultório, mas dentro do próprio ambiente de trabalho. E tudo começa na falta de organização e de planejamento. Todo ano é a mesma história. O dentista acredita que só porque o calendário virou, as coisas elas vão melhorar sozinhas, que a agenda ela vai encher, que o financeiro vai se organizar e o crescimento vai acontecer automaticamente. Mas a verdade é uma só. O ano novo ele não faz mágica e os resultados eles não mudam sozinhos ou sem uma atitude. O que muda são os resultados e a decisão de mudar. Tá, mas Cristiano, por onde eu começo? Pega papel e caneta porque agora eu vou mostrar para vocês na prática o que você precisa fazer para estruturar um ano de sucesso aí no seu consultório. Mas antes disso, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo que eu tô trazendo para vocês. Vamos lá, primeiro ponto, defina metas simples para analisar o seu desempenho de forma contínua. Quando a gente fala em indicadores de desempenho lá no nosso consultório, não está falando apenas de números complicados, nem de controle de equipe. Está falando de indicadores para você que é dentista entender se o seu esforço está virando resultado ou não. O primeiro indicador é o seu faturamento mensal. Ele não mostra se o consultório está crescendo ou se apenas está se mantendo. Sem acompanhar esse número, você trabalha muito, mas não sabe se está evoluindo de verdade. O segundo detalhe essencial é o ticket médio. Isso indica quanto, em média, cada paciente deixa ir no seu consultório. Esse indicador lhe mostra se você está ganhando bem por procedimento ou se precisa atender muita gente para fechar a conta no final do mês. A conversão é outro ponto essencial para que você analise as avaliações em tratamento. Ela revela quantas pessoas passaram pela avaliação e se realmente elas fecharam o tratamento. Quando esse número é baixo, normalmente o problema não é a falta de paciente, mas a falha na explicação, a insegurança na proposta ou a dificuldade de comunicação. E quando você fecha menos, o seu custo para adquirir um novo paciente ele aumenta. A ocupação da agenda também é um indicador importante. Ela mostra quantos horários vazios e aponta diretamente onde está o problema de captação ou confirmação de paciente. Ou se a agenda está cheia, mas sem retorno financeiro proporcional. O que pode indicar aqui um erro de preço ou de ticket médio. O faturamento por hora clínica é importantíssimo também, porque ajuda você a entender o tempo que você passa trabalhando e se está valendo a pena. Muitos dentistas trabalham demais e ganham pouco porque não sabem o quanto faturam por hora. Já o lucro real, no fim do mês, mostra o que realmente sobrou depois de pagar todos os custos, inclusive o seu prolabore, o seu salário mensal. Sem lucro, não existe crescimento, só cansaço. Além disso, acompanhar o número de tratamentos fechados mostra se o consultório vive de procedimentos isolados ou de tratamentos bem estruturados. Por fim, o retorno dos pacientes indica que eles voltam, confiam no seu trabalho e indicam o seu consultório, o que é um sinal claro que o negócio ele é sustentável. Inclusive, eu tenho um vídeo no meu canal aqui, onde eu te explico tintim por tintim como planejar as metas do seu consultório. Eu vou deixar o link para você conferir. O segundo ponto é entender o ciclo da sua agenda. Todo consultório odontológico ele passa por ciclos, isso é natural. Existem meses mais cheios e outros que a procura por novos tratamentos ela diminui. Isso não é exceção, é um padrão de mercado. O problema começa quando o dentista não entende esse movimento e trata todo mês como se fosse uma crise. A clínica entra em modo de sobrevivência e ele acaba cortando decisões importantes, trava o marketing e passa apagando incêndio literalmente. Aqui o primeiro passo ele é simples, mas é extremamente estratégico. Olhe para o calendário do seu último ano. Identifique quais meses foram fortes e quais foram fracos. Aqui mora um desafio. Você vai conseguir enxergar isso se você tem clareza dos números, que é o que eu falei no início desse vídeo. Quando você olha para esses dados, você enxerga um padrão. Você vai ver que, basicamente, nos últimos anos, isso acaba acontecendo de forma natural. E você entende que não é falta de paciente, não é um mercado acabando muitas vezes, nem um erro seu. É um ciclo que se repete todos os anos. E é justamente essa consciência que separa clínicas comuns de clínicas sólidas. E a clínica de sucesso, ela não reage, ela se antecipa.
Quando você sabe que determinados meses tendem a ser fracos, você consegue planejar com calma, retomar o contato com pacientes antigos, ligar para quem não orçou e não fechou, reorganizar horários e fluxos da sua agenda, ajustar processos internos e preparar campanhas simples para os meses seguintes. Em vez de desespero, entra a estratégia. Ao invés do improviso, entra o controle. E uma dica prática é: reserve horários fixos na sua agenda exclusivamente para organização e planejamento, como se fosse um atendimento clínico. Isso é difícil, né? Mas é importante o bloqueio desses tempos. Trate como um compromisso como é atender o seu paciente. Se você não cria espaço para pensar no negócio, esse espaço ele nunca vai existir. E a sua clínica vai continuar rodando no automático, sempre ocupada, mas sempre vulnerável aos meses de baixa. O terceiro ponto: tenha um planejamento financeiro bem definido. Um dos maiores motivos de estresse do dentista é não ter clareza financeira. E como dói não ter dinheiro para fechar as contas no fim do mês, né? Muitas vezes a clínica até fatura bem, mas nunca sobra dinheiro. Isso normalmente acontece porque o dentista não sabe exatamente quanto custa manter o seu consultório aberto. Aqui o básico é listar todos os custos de aluguel, de equipe, de laboratório, contas, sistemas, impostos, que são os custos fixos. Quando você enxerga isso no papel, entende quanto o consultório precisa faturar para se manter vivo. Outro ponto importante é separar o dinheiro da clínica do seu dinheiro pessoal. Os consultórios de sucesso, eles já têm essa separação de forma muito clara, mas essa ainda é uma dificuldade muito comum de muitos dentistas, porque não fazem uma divisão e não entendem a importância dessa diferença. A empresa é o dinheiro da empresa, a pessoa é da pessoa. Quando isso fica claro, você consegue ter mais tranquilidade e mais qualidade de vida e investir no crescimento e na estrutura do seu negócio. E aqui vai uma dica prática: defina um dia fixo da semana ou do mês para olhar para o financeiro. Mesmo que seja rápido, esse hábito ele evita surpresas e decisões tomadas no impulso. Eu sei que esse conteúdo às vezes é um pouquinho chato, mas ele é essencial. E se você está gostando desse conteúdo, deixe seu like, porque assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante e passa a te mostrar mais conteúdos como esse. E aí, nós vamos aqui para o quarto ponto: estruture o seu marketing e pare de improvisar. Marketing não é postar todo dia, nem seguir modinha. Marketing é fazer o paciente lembrar de você quando precisa. O erro mais comum é só postar quando sobra tempo, sem pensar no objetivo daquele post. Uma forma simples de organizar isso é escolher um tema principal por mês ou bimestral e trabalhar esse assunto de forma clara. Por exemplo, se você definir que é um mês da prevenção, toda a comunicação do seu consultório deve focar na importância dele buscar um check-up, fazer uma avaliação com frequência. Assim o paciente entende melhor o que você faz e por que ele fez a escolha certa em optar por você. Isso ajuda muito na percepção de valor e na hora de fechar diminui muito os pedidos de desconto principalmente. Se você quer descobrir como eu planejo os meus conteúdos, assista o vídeo que eu postei recentemente aqui, onde eu explico como você pode organizar melhor os seus conteúdos de forma estratégica sem perder muito tempo. Vou deixar o link aqui para você conferir. Quinto ponto: treine a sua equipe. Equipe desalinhada gera retrabalho, desgaste e perca de oportunidades. Quando cada pessoa entende de um jeito, explica de outro jeito e conduz o atendimento de forma diferente, isso acaba gerando uma insegurança gigante, porque cada pessoa passa uma informação. E quando isso acontece, a chance do paciente realmente fechar o tratamento é muito menor. E isso tem muito a ver com a cultura que o dentista constrói no dia a dia. Não adianta cobrar um bom atendimento da equipe se o próprio dentista não dá o exemplo. E a forma como você atende, explica, se comunica e se posiciona vai acabar virando referência. A equipe ela replica o seu comportamento, o comportamento de dono, não apenas o que ele pede. Por isso, ter um processo de atendimento bem definido é extremamente importante. E aí que entra o treinamento de equipe. Não precisa ser um treinamento complicado, nem uma reunião longa. O mais importante é ter um padrão definido. Definir como o paciente é recebido, como a avaliação é conduzida e como o pós-atendimento ele acontece. Quando a equipe entende exatamente o que fazer, o consultório ele flui muito melhor. E aqui vai uma dica prática: crie um direcionamento simples para a recepção, a avaliação
e o pós-atendimento. E revise isso com a equipe pelo menos uma vez por semana. Isso dá direção para a equipe e segurança para o paciente e, consequentemente, mais resultado para o seu consultório. Basicamente, tudo se resume a parar de improvisar e começar a agir com mais intenção no dia a dia. Metas claras, agendamento organizado, financeiro estruturado, marketing planejado e equipe alinhada são diferenciais básicos para qualquer consultório que queira crescer. Um consultório sem planejamento, ele vive apagando incêndio. Um consultório organizado, ele antecipa problemas e toma decisões melhores. E a frase que resume tudo isso, ela é simples. Dentista que planeja, cresce. Dentista que improvisa, sobrevive. A pergunta agora é direta. Você vai continuar só sobrevivendo ou vai começar a planejar o crescimento do seu consultório de verdade? Bom, por hoje é isso. Se esse conteúdo fez sentido para você, já se inscreve aqui e ativa o sininho para você não perder mais nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo.